tertúlia. O verbete é 2.518, 6 páginas, 51 elogios e 16 máximos. O tema é reurbanização na tríplice fronteira. A especialidade é reurbanologia. Quem redigiu o verbete é uma veterana especializada nesses assuntos todos, que é a nossa jornalista, professora Denise Paro, que está ali muito bem acompanhada, inclusive por gente também que conhece a área toda aí. Então, hoje nós temos jornal e televisão, tudo junto. Definição. A reurbanização na tríplice fronteira é o movimento de reorganização de espaços urbanos na região situada entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai, na América do Sul, reflexo das mudanças desencadeadas em ambientes extrafísicos, reurbex, cujo resultado pode ser observado na melhoria da qualidade de vida e do holopensene local. O holopensene da pacificação, o holopensene da interassistencialidade, a Cognópolis de Foz do Iguaçu, o Campo CAEC, a Praça da Paz em Foz do Iguaçu, a hidroenergia das Cataratas do Iguaçu, a Itaipu binacional na condição de empreendimento brasileiro e paraguaio, a Tríplice Fronteira enquanto laboratório para o embrião do Estado Mundial, a integração dos países a partir do mercado comum do Cone Sul-Mercosul, as cidades gêmeas, as escolas bilíngues, a construção do polo gastronômico e hoteleiro 5 estrelas em Puerto Iguaçu, Argentina. Agora, nós temos aí mais de 20 linhas ainda da fatologia, tá? Eu li só as primeiras 5 linhas. Agora, os acoplamentos energéticos originados a partir do contato com ambientes e pessoas, a escagem lúcida, assistências com os réus, os pontos de energias gravitantes localizados nos 3 países de fronteira, o reagrupamento coletivo, a concentração de praticantes da TENEPS na tríplice fronteira, o encapsulamento parasanitário, as dinâmicas parapsíquicas e interassistenciais da conscienciologia. Agora, nós temos ainda a argumentologia, o top sobre a taxologia, com 20 efeitos positivos e evidenciadores da reurbanização na tríplice fronteira, ano base 2012. Vale a pena ver os 20 itens. Agora, na remissologia, dos 12 verbetes, nós destacamos 5. Benemérito urbano, Cataratas do Iguaçu, geopolítica desassediadora, movimentação migratória, erradicação vitalícia na Cognópolis. Agora, a frase enfática. A reurbanização na tríplice fronteira é tarefa atinente às consciências intermissivas lúcidas quanto às reurbex em curso, primando pela paz e a max-fraternidade paradiplomáticas. Você, leitor, ou no caso ouvinte, já vivenciou a riqueza cultural e a diversidade consciencial da região de tríplice fronteira? Quais proveitos evolutivos vem obtendo com tais experiência? A filmografia tem uma fonte bibliográfica e nós temos aí na bibliografia específica 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Integração, migração, reorganização, universalismo e hibridismo. Diversidade, trinacionalidade, max-fraternidade, convívio-pensenidade e interassistencialidade. Paradiplomacia, desassediologia, hidroenergologia, multiculturologia e grupo-karmologia. Holopensenologia, parageopoliticologia, parasociologia, pacifismologia e reurbanologia. Agora, o verbete hoje no dicionário é antipirologia. O argumento é analógico. É o processo de trabalhar no fogo com roupa especial de bombeiro. E o que acontece com isso? É um assunto que não é muito comum. Agora, questionamento. Gostaria que o senhor explicasse o processo de elaboração das técnicas de autopesquisa ao modo da técnica das 5 horas e outra. Olha, o problema todo, a gente faz isso de acordo com
as requisições, necessidades e carências que a gente encontra dentro do processo nosso com a nossa clientela. Quer dizer, o problema nosso da CCCI e outras coisas mais, Cognops e tudo mais. Então, de acordo com aquelas necessidades, nós vamos colocando e expondo, desovando as ideias que a gente tem do curso intermissivo e dos processos que a gente estudou no Pandeiro. Como funciona o amparo por trás do processo da criação? Não, às vezes eles dão a ideia, mas às vezes a ideia é minha mesmo, devido às experiências que a gente tem dos processos do Zé. Quando e como o senhor tem certeza de que deve expor e propor até? Quando eu vejo que já tem uma turminha que já está madura para receber, que não vão atirar pedra em cima de mim. Até hoje ninguém me bateu na cara. Então quer dizer que eu estou sabendo mais ou menos quando é que está maduro, quando é que a gente mexe com o processo, tudo de acordo, né? É o processo da maturidade do processo da ideia na ponta. Durante o acoplamentar, na prática da clarividência, algumas pessoas desaparecem e fica uma espécie de fumaça branca na cabeça. Apliquei um marco voltaico em outra ocasião em uma pessoa da família, nesse caso a pessoa também desapareceu, mas ao invés de ficar aquele esfumaçado branco, ficou enfumaçado preto. Pode me explicar a diferença? Acede, companheiro. E outra coisa, está cheio de energia, a pessoa devia estar com a energia gravitante das brabas. Então observa bem, quando o negócio piora, agora quanto mais branco ficar, melhor é o equilíbrio da pessoa. Quando escurece assim, eles já fizeram isso até no gibi. No gibi, quando aparece aquele personagem que tem uma tempestade na cabeça dele, é por causa do assédio, o cara é doido. Isso é do gibi, ó. Dezenas de anos já fazia isso lá nos Estados Unidos. No verbete do DAC, o professor aborda o alto e o hétero encapsulamento. Na Conscienciologia, há vários textos sobre a técnica do evento de forma detalhada, com especificações das manobras a serem realizadas passo a passo. O senhor pode detalhar a técnica do autoencapsulamento? Quais as manobras realizadas passo a passo? Não, o problema todo aí é o seguinte, no encapsulamento é a sua vontade e o domínio que você tem das energias. Com isso, então, você coloca a pessoa, em primeiro lugar, tem que limpar as energias gravitantes dela e absorvê-la, como se ela fosse o pintinho, e você a galinha, coloca debaixo das suas asas. Agora, com isso, então, há uma autodefesa e uma heterodefesa da história. E você fica numa condição de gemelidade com a consciência. Às vezes, para fazer o heteroencapsulamento é assim. Agora, o autoencapsulamento é só a pessoa pensar e ela intensificar o processo de energia com o circuito fechado. Isso aí dá o autoencapsulamento. Há diferentes tipos de autoencapsulamento. O que ele já vivenciou e pensou a respeito? Sim, tem uma série de condições nisso aí. Você pode encapsular uma pessoa, várias pessoas, um ambiente, uma instituição, um objeto, você, um ambiente, por exemplo, uma peça, um cômodo de uma casa, e por aí vai. Agora, o ideal é quando a gente pode fazer uma defesa até do edifício inteiro. Isso tudo pode acontecer. O senhor pode detalhar a técnica do heteroencapsulamento passo a passo? O heteroencapsulamento é isso que eu estou falando. Pensa, você assume a pessoa, acolhe ela com amor e carinho, mexe nas energias, vira do avesso com as energias e ajuda naquilo que você puder. Nunca se pode esquecer o processo do acolhimento, da orientação e depois o encaminhamento. Agora, a verbetógrafa, a professora Denise, em Teorologia, página 17, poderia expandir a teoria da Heuerbeck e seus efeitos em outros locais do planeta? Escute, está muito bom. Pode ir em frente, nem física de São Pedro. Oi. Então, o que nós entendemos sobre a teoria da Heuerbeck? A Heuerbeck é um movimento que começa na dimensão extrafísica e, com isso, uma evidente repercussão na dimensão intrafísica. E aqui na Tríplice Fronteira, a nossa tese aqui que nós trazemos no verbete é justamente essa. Se formos analisar a última década aqui de Foz do Iguaçu, dos efeitos da Heuerbeck, esses efeitos são bem evidentes. Então, a teoria da Heuerbeck
prima pela uma higienização, uma homeostasia que começa no extrafísico e tem essas repercussões no intrafísico. Ainda na patologia, página 17, quarta, sexta e sétima linhas, quais ações estão planejadas pela Prefeitura para erradicar o governo paralelo dos traficantes, os homicídios juvenis e a superpopulação canina nas ruas de Foz? Olha, em relação a homicídios, governo paralelo, um projeto assim, de destaque atualmente em Foz do Iguaçu é que eu cito aqui na página 19, o projeto Beira Foz. Se discute muito em Foz do Iguaçu, isso não é recente, a urbanização da orla do Rio Paraná, próxima à Ponte da Amizade, entre a Ponte da Amizade e o Marco das Três Fronteiras. Qual que é a ideia das autoridades? É ocupar a área, porque hoje a área serve como ponto de conexão para contrabando, para tráfico. Então, esse é um dos projetos mais sérios, que poderia dar uma repercussão no efeito do tráfico, do contrabando, cujos resultados também implicam no número de homicídios da cidade. Então, esse projeto Beira Foz, ele já está estruturado, já está alinhavado, e a ideia é que, a partir do ano que vem, ele seja colocado em prática. Então, já tem apoio do governo federal, então isso é muito bom. Porque até então se falava muito nessa urbanização, nessa ocupação, mas não se tinha um projeto efetivamente pronto, um projeto de engenharia. E hoje já se deu um passo nesse sentido. Então, nessa questão aqui dos homicídios, uma das estratégias mais sérias que se vem discutindo seria a implementação desse projeto. Em relação à população canina, nós temos uma estimativa de 70 mil cães e gatos em Foz do Iguaçu, principalmente aqueles que vivem em rua. E o que tem sido feito? Nos últimos anos, surgiram inúmeras organizações não governamentais para tratar desse tema, para auxiliar essa população canina. E também foi aprovado recentemente na Câmara Municipal um estatuto de cães e gatos, né, que vai primar para essas questões aí da população canina. Então, a gente percebe que há um movimento favorável no sentido de melhoria, né, dessas questões. E tem também a IC aí, que a turma está estudando. IC, dos animais. Multiamigos? Na fatologia, página 17, primeira linha. O fato de haver o atendimento em massa na saúde pública de Foz do Iguaçu não leva à queda na qualidade do atendimento feito aos pacientes? O atendimento de massa, eu vou até explicar o princípio dele, advém assim, da alta procura. Então, a saúde pública de Foz do Iguaçu atende os chamados brasiguais, são brasileiros que migraram para o Paraguai, eles são atendidos aqui, e muitas pessoas que moram no entorno, na região. Acaba caindo a qualidade, às vezes que a gestão não seja boa. Eu acho que quem é da saúde quiser comentar alguma coisa, a gestão melhorou muito nos últimos anos, houve até a construção do hospital, que eu cito aqui no verbete. Eu acho que se houver uma organização, uma administração de excelência, não tem como cair. Depende muito dos gestores, né? E não tem como não atender também. Por exemplo, esses brasiguais que vêm do Paraguai, os próprios paraguaios são atendidos aqui em Foz, porque lá eles não têm um modelo similar ao SUS nosso. Os paraguaios, se eles fizerem um atendimento bom, eles têm que pagar, têm que arcar com os custos. Então, por isso que eles recorrem à saúde pública de Foz, onde o modelo do SUS, o modelo universal da saúde, funciona. Então, não tem como o Brasil estancar isso. Eu não vou atender mais estrangeiros. Então, é até um princípio de assistencialidade, né? Agora, gente, a Denise é repórter dessa região da Gazeta do Povo, que é o maior jornal do Paraná. Ela sabe tudo. Quantos anos já que você está trabalhando? Eu comecei a trabalhar em 96. Pois é. Mas eu saí para fazer mestrado, voltei. Mas está aí, firme. Agora aqui, taxologia, página 19, item 7. Convivência. Poderia falar sobre os centros de convivência e qual é o impacto deles em Foz? O Centro de Convivência Escola-Bairro, né? Então, foi uma iniciativa, acho que muito bem-vinda, né, da atual gestão, que foi a construção desses centros de convivência. Por quê? O que ocorre em Foz do Iguaçu? O índice de criminalidade na faixa etária juvenil é alto. Esse ano, nós éramos primeiro, em alguns anos atrás, e agora nós estamos em 9º. Então, assim, ainda é preocupante, mas, assim,
tem melhorado. Então, acho que a importância desses centros de convivência, porque eles têm atividades para ocupar as crianças no período, no contraturno escolar. Então, ao invés das crianças ficarem nas ruas vendendo doces ou assim, em situação de risco, esses centros de convivência têm um aparato com esporte, com piscina, que acaba acolhendo essas crianças. E com isso, nós vamos ver um reflexo assim, a longo prazo que vai ajudar no contexto todo, até na redução dos homicídios, na redução do envolvimento dessas pessoas com o tráfico. Então, é uma iniciativa muito bem-vinda, foi muito importante para Foz do Iguaçu. Eu acho que essas construções deveriam continuar, porque elas se constituem de um aparato para acolher essas crianças. Essas crianças precisam ser acolhidas, porque em uma região de fronteira se fica numa situação de risco, né? Pelas próprias características da cidade, da região, é muito fácil as crianças estarem em situações de risco. Então, daí a importância do centro de convivência, que eu acho que a administração seguinte deveria continuar nessa ideia. Na parafatologia, página 17, final da segunda linha, poderia comentar assistências com os réus? Esse é um desafio, né, de todo intermissivista. Então, as consréus estão em nosso meio. Então, diuturnamente, a assistência com os réus via TENEPs, acho que jogando energia, você interagindo, né, com as pessoas. Isso é feito diuturnamente e cabe cada um dos intermissivistas, né? O que mais que eu poderia comentar? Em efeitologia, página 17, final da quarta linha. Por favor, aborde o efeito da presença de consréus. O efeito da presença dos Não, é só ver aí o Noche aqui perto. Cadê o Adélio? Cadê o Adélio? Precisa ver o Adélio. Isso é fácil da gente entender. Nós podemos perceber no alto índice de criminalidade das tríplices fronteira, no contrabando. Isso aí, a Camille não tem nada a ver com isso. Ela, você sabe, ela também da Rede Globo, né? Então o negócio está tudo aí hoje, nós estamos com alto nível aqui. Cuidado com esse negócio que a mídia está presente. Negócio sério. Agora aqui, no verbete do DAC, página 50, o interassistenciologia, poderia aprofundar? Aqui eu digo o seguinte: o objetivo básico de toda a cognópsis conscienciológica é criar e manter um oásis de reflexão cosmoética evolutiva e prioritária dedicada à interassistenciologia. Nesse ponto, entrosa perfeitamente com o seu verbete. Agora, o que é que se passa? É o que nós estamos tentando fazer aqui. Então, o processo do Conselho dos 500, a Ágora, o problema do discernimento com todas aquelas bases ali, é o processo da interassistenciologia com o universalismo. Então, o problema da democracia pura, direta, tudo isso também envolve aí o caso da cognópsis conscienciológica, que o povo já chamou aqui de bairro do saber. Nós temos feito força para isso aqui ser mesmo um ponto igual a uma universidade aberta. Agora, outra aqui, no verbete do DAC, poderia ampliar na página 49, refratariologia. Eu digo o seguinte: você pode fazer o encapsulamento de tal maneira que consegue ir protegido a qualquer lugar. Pode instalar o estado vibracional, ou seja, o trinômio EV instantâneo, integral, indubitável, e se preparar e ficar forte dentro da auto-parapsicosfera, enfrentar o holopensene negativo e não permitir que nada entre, tornando-se refratário aos exopensenes, intruso-pensenes ou xenopensenes. É do jeito que nós estamos falando, o processo aí é a pessoa saber fazer isso, ter autoconfiança naquilo que ela faz e ter experiência, porque o problema todo é o princípio da descrença. Não acredita em nada que eu escrevi ou que eu estou falando aqui. O problema é a pessoa fazer aquela experiência por si. Esse é o caminho. Agora, em conclusão, antievoluciologia, quando a vida tornou-se a própria fogueira, alguma sugestão de profilaxia? Sim, a profilaxia é a pessoa se organizar. Ela se organizar de tal maneira que ela possa ver tudo o que ela precisa fazer e já encaminhar, ter um processo mais de prevenção, de profilaxia,
observando o prioritário. Então, é muito importante a prioridade com a profilaxia para o problema da auto-organização. Com essa auto-organização, a pessoa vai ficar mais eficaz, mais eficiente, vai dinamizar a vida e os produtos e resultados, os frutos dos seus altos esforços serão maiores. Então, o caminho é por aí. Agora, o caso é a pessoa ir fazendo a experiência e vendo os resultados, e aquilo então se amplia. Quando a pessoa começa a fazer uma interassistencialidade maior, os amparadores aparecem. Aí então também intensifica tudo, potencializa o trabalho da pessoa. O caso é começar com confiança, que aí a coisa deslancha. Agora, lembre-se, começar é fácil, manter depois é que é mais difícil. Então, observa bem. Agora, é bom começar para a pessoa ter experiência, ver como é que é e tal. Agora, eu entrego, então, a professora Denise a vocês. Pode falar. Adriana, aqui no B, na página 18, em Ciclologia, você podia ampliar o ciclo algoz-vítima no contexto desse verbete? Então, no contexto da Tríplice Fronteira, como nós temos um alto índice de homicídios, de crimes, então, o que eu trouxe aqui é que, se você não conseguir sair desse ciclo, aí fica vicioso, né? Hora você está no papel de algoz, hora está no papel de vítima. Então, como tem alto índice de homicídio, até que ponto essas interprisões não são mantidas, se você não conseguir dar um upgrade, né, nessa situação, nesse contexto. Então, foi isso que eu trouxe. Que é um ponto de convergência fronteira, um ponto de encontro, né? E os homicídios aqui são causados, na maior parte, por divergências causadas pelo contrabando, pelo tráfico. Então, começa assim, uma inter-relação muito mal resolvida. E se a consciência não consegue superar isso, fica mantendo, né? Ora algoz, ora vítima. Nesse sentido que eu entendo. Como é que a gente pode auxiliar nessa reurbanização, nesse ciclo? Externamente, a gente tem como auxiliar? Nós, enquanto intervencionistas? Isso. Eu acho que, assim, o contexto hoje da Conscienciologia está bastante favorável para esse tipo de assistência, né? Então, nós temos o curso CP2, nós temos as dinâmicas interassistenciais, que são feitas quase diariamente, tem uma dinâmica. Nós temos as técnicas energéticas. Então, nós temos a TENEPS. Eu acho que todos esses aparatos, eles auxiliam nesse processo de reurbanização. Obrigada. Denise, aqui em cima no A. Você viu alguma coisa com relação a esse, Alan, Pode falar. esse contexto da reurbanização aqui de Foz do Iguaçu em relação aos idosos, tratamentos que são dados aos idosos? Recentemente a gente teve, inclusive, aí uma denúncia, né? Sim, acompanhei. Há 30 anos, o Lar dos Velhinhos era administrado por uma entidade e tal. Como é que você viu isso dentro desse contexto? Eu senti falta aqui de alguma coisa nesse sentido. Dos idosos, né? Poderia até acrescentar depois. O que nós temos dos idosos? Teve aquele episódio lá naquela instituição, que é preocupante, né? Está sendo investigado. E nós temos também o Centro de Convivência do Idoso, que foi criado recentemente. Então, foi um avanço aí nessa área. Mas, assim, essa questão da terceira idade, ela tem tido bastante destaque nos últimos anos, não só em Foz, né, no contexto geral. Mas, assim, em relação àquela instituição, que eu posso falar que está sendo investigado. E é uma situação bastante preocupante, né, porque a pessoa está lá para dar assistência e faz o contrário. Então, a gente tem que esperar aí o que vai ser feito, né, qual vai ser o resultado disso, para poder aprofundar algo nesse sentido. No A, Patrícia. Aqui no A, Denise. Estou vendo. Primeiro, parabéns pelo verbete, ele está muito interessante. Obrigada. Eu tive que até enumerar as coisas que eu gostaria que você expandisse mais, mas Sim. não vou ser muito egoísta, não. Sim. Vou começar aqui pelo exemplologia. Você coloca mini-urbanização na Tríplice Sim. Fronteira. A ordenação de ruas, avenidas e alfândegas. Primeiro, eu queria saber se você conhece projetos nesse sentido, se existem, se poderia falar um pouco disso para a gente. Em relação à mini-urbanização. Vamos pegar o exemplo da Cidade do Leste, no Paraguai. Eu não sei quanto tempo você está aqui em Foz. 2 anos. Então, por exemplo, quando eu cheguei em 96.
você entrar na Cidade do Leste, aquela avenida principal, no meio dela, aqueles canteiros, eram cheios de lojas. E com o tempo, nos últimos 5 anos, se não me engano, foi feito um projeto de reordenação do microcentro. Então, essas lojas, na verdade, estavam instaladas em locais inadequados. Então, elas foram derrubadas, são galerias antigas, velhas, elas foram derrubadas, e nesses locais foram construídos canteiros de jardins, alguns jardins. Isso é um exemplo. Hoje, a fachada da Cidade do Leste, quem está aqui em Foz há muito tempo, pessoal, Isabel, Malu, Mariângela, Celso, pode até comentar isso. A gente vê uma clara mudança no visual da Cidade do Leste. Então, houve uma reordenação. A Cidade do Leste, nós percebemos que ela está melhor hoje. Em termos de organização, em termos de influência de trânsito. Tem muita coisa para melhorar? Tem. Mas, nesse sentido, acho que um exemplo bem interessante falar da Cidade do Leste. Porto Iguaçu também é outra coisa. Quando a gente chegou, era cidade de... parecia faroeste. A grama seca, assim, rolava assim na rua. Parecia filme de faroeste. Sim. Porto Iguaçu era conhecida como cidade fantasma quando eu cheguei aqui. Tá, né? Exatamente. Você também está aqui há bastante tempo, né, lógico? Você sabe disso. Então, hoje, CD é outra cidade, Porto Iguaçu é outra cidade. Eu lembro que me impactou, ainda não estava morando aqui, mas Sim. a gente veio já desde o início, quando o Val dava palestra aqui, lá em Porto Iguaçu, tinha aquelas bolas de... tipo capim seco, igual no Velho Oeste, filme de Velho Oeste, que tem aquelas bolas assim, o vento, né, empurrando aquelas bolas, era assim. Então, se você tinha noção, você parecia que você estava num cenário de filme de Velho Oeste. Posso dar uma contribuição? Denise, foi aquela fase, Colares aqui em Semanoá, foi aquela fase que o peso, acho que valorizou e não estava atrativo aquela região do Porto Meira, que tinha a balsa. Sim, então, toda aquela economia que era movimentada por Foz do Iguaçu se debandou, ali virou uma área fantasma. Exatamente. Foi essa fase. Exatamente. Então, assim, acho que a Cidade do Leste é um exemplo bem interessante, porque houve uma mudança. Paraguai todo. O Paraguai é outro. E, com relação ao futuro, você conhece algum projeto que pensa a Tríplice Fronteira integrada nesse sentido? Houve algumas tentativas, até do Instituto Polo Iguaçu, que é uma organização que tem aqui, similar a uma ONG, de fazer uma integração, né? Então, tem um projeto, até de chamar a região de Polo Iguaçu, para dar uma denominação de uma integração, de fazer algo só. Mas isso, assim, está caminhando muito lentamente. Mas, assim, um projeto assim, imediato, de maior impacto que eu vejo agora, é o Beira Foz. Se sair do papel, vai ser um grande avanço para a região, que é a ocupação da orla aqui do Rio Paraná, e depois do Rio Iguaçu, até próximo às cataratas. Então, eles querem ocupar com hotéis, com restaurantes. Qual é a ideia? Ao invés de você ter que demandar assim, um exército de policiais para patrulhar essa área, então vamos urbanizar, vamos construir, vamos ocupar. Dessa forma, você isenta o poder público de ter que ficar diuturnamente naquela área que você ocupa. Porque hoje nós somos de costa para o rio, né? Aqui em Foz tem muito isso, né? A população de Foz do Iguaçu está de costa para o Rio Paraná. Você não usufrui disso. Você está numa cidade das águas, onde você quase não tem contato com as águas. Denise, eu ia te colocar justamente isso, Colares, novamente. Como que você... Realmente, a cidade está de costas para o rio, né? Sim. Como que você vê, você que está mais por dentro interagindo aí, essa questão da urbanização ali da orla do Rio Paraná? Porque ali é uma região difícil. A beira-rio é uma rota de tráfego. De noite não dá para passar lá. Não dá. Então, como que você vê isso? Eu não sei, qual a ideia que você tem isso vindo daqui a 5, 10, 20 anos? Como é que... Qual a expectativa que você tem em relação a esse projeto? Olha, o governo federal está apoiando bastante esse projeto, já está na esfera ministerial, já foi discutido no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Justiça, porque é interesse da segurança ocupar essa orla. E o ano passado, ocorreram algumas reuniões aqui em Foz, com apoio da Itaipu, então está num patamar avançado. Então, né? Antes não tinha nem projeto, né? Então o avanço foi que hoje, pelo menos, se pensa sobre isso, se discute isso. Agora, de se concretizar isso, vai depender muito da vontade governamental, né? Isso Denise, não sei nem se caberia, que ano passado teve aqui em Foz
um encontro nacional, né, de todos os secretários de segurança. Sim, né? sim. E o secretário de turismo do Estado foi o único que não era da segurança que participou do evento, inclusive por conta desse projeto aí. Então, está tendo um apoio assim bem grande. Né, gente? Sim, sim. Eu acho que seria uma saída bem louvável para Foz do Iguaçu se esse projeto saísse do papel. Porque, presta atenção, quem conhece Porto Iguaçu na Argentina, olha como que é a orla deles lá no Rio Iguaçu. A orla deles é ocupada. Nós temos restaurantes, nós temos um marco. Então, uma realidade totalmente adversa de Foz do Iguaçu. Só continuando nessa linha da geopolítica, eu queria que você comentasse também na página 17, a quarta linha, a migração do contrabando de Foz do Iguaçu para a costa oeste paranaense e a remoção de favelas à margem do Rio Paraguai. Sim, então, essa remoção de favelas começou já há uns 10 anos. Algumas favelas já foram retiradas da margem do Rio Paraná e essas moradias foram transferidas para outros locais. Mas ainda algumas favelas permanecem lá. Nós temos alguns bairros ali na margem, né? Mas a prefeitura tem um projeto para continuar transferindo essas moradias. Então, o que a prefeitura quer fazer? Quer retirar os moradores do local para depois fazer a ocupação. Então, já tem esse projeto ali. E ao longo do tempo, algumas favelas já foram retiradas. Qual que era a outra que você falou, a segunda? A migração. A migração do contrabando é o seguinte. 2007 foi construída, reformada, né? A aduana de Foz do Iguaçu, que faz divisa limite com a Cidade do Leste. Então, com essa reforma, mudou o sistema de gerenciamento da fiscalização. Porque quando eu cheguei em Foz, nós tínhamos a cultura do laranja. O que seria a cultura do laranja? Então, os sacoleiros, os compristas, recrutavam uma série de laranjas, 5, 10 ou mais, cada um passava uma quantidade de mercadorias pela ponte da amizade, porque não havia um modo de se fazer uma fiscalização mais efetiva na ponte, então era meio que trânsito livre. Depois essa aduana foi reformada, então se instalou um aparato onde a fiscalização ficou mais intensa. Não é 100%, mas assim, hoje se favoreceu que o maior número de veículos fossem parados. E com isso, a fiscalização aumentou, esses compristas resolveram usar outros meios para passar essas mercadorias. Então, eles começaram a usar o Lago de Itaipu, que vai de Foz a Guaíra, com mais intensidade, passando as mercadorias via Lago de Itaipu em barcos. Então, por isso que o contrabando migrou. Antes ele era mais concentrado em Foz, não que ele não existia nas demais cidades. Mas hoje, com o aperto da fiscalização em Foz, ele começou a se dissipar para as demais cidades da costa oeste. E nós tivemos, inclusive, até repercussões sociais disso. Porque uma cidade onde tem uma cultura do contrabando, essa cultura repercute na educação. Recentemente fiz uma matéria na qual mostra que adolescentes estão deixando de ir para a escola para trabalhar no contrabando. E não é só em Foz. Foz já havia isso. Isso começou a repercutir socialmente nas outras cidades. Os efeitos da cultura do contrabando. Então, é algo muito sério, né? Como que vai se alastrando. Denise, então, oi. Isso tem a ver com o incremento do comércio lá em Saltos del Guairá? Tem, né? No Paraguai mesmo, lá está vendo um polo também, né? Você conhece lá, né? Sei. Exatamente. Conheço. Então, Salto del Guairá, que é na divisa na fronteira com Guaíra, aqui no Brasil, que é ali perto de Mato Grosso do Sul também, limite com Mato Grosso do Sul. É o Paraguai, o comércio paraguai é idêntico de Foz. Só que Foz sempre foi maior, até hoje é mais pujante. Agora, se você for comparar o crescimento dos últimos anos de Guaíra, do comércio de Salto do Guairá, é fenomenal. Por quê? Em razão também dessa movimentação ao longo do lago ali. Que se procura novos meios, né, para fazer o transporte de mercadoria. Então, Salto do Guairá deu ampliou o número de lojas, de shoppings. É outra cidade. Agora, Denise, aqui no B.
quando nós chegamos aqui em Foz em 96, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que está aqui no seu polinômio, né, o polinômio real, dólar, peso e guarani. Você podia falar um pouco aí? Então, uma cidade bastante interessante de se viver, que eu falo que Foz é um laboratório, né, para pesquisas sociológicas, de todo quanto é tipo. Onde que você vê uma cidade, é claro que tem outras, não estou defendendo Foz, onde circulam 4 moedas no mínimo, né, porque outras também. Mas é interessante, é uma característica dessa fronteira. Então, às vezes na minha carteira eu ando com peso, com dólar, com guarani. É muito comum isso. Então, em qual cidade você vai ter esse trânsito livre para fazer essas trocas? Às vezes até o euro, né? Às vezes até o euro, né? Você que trabalha com turismo. É. Os turistas usam o euro, né? Usam. As 5 moedas têm curso livre aí. Exatamente. Agora, é interessante que você vai no mercado, eles aceitam o teu guarani, dependendo de onde você vai fazer a compra. Então, não é só no banco, na casa de câmbio. Você pode pagar com peso, em Portugal você pode pagar com real. Então, essa característica é muito interessante, Foz do Iguaçu. Agora, Denise, eu queria lhe perguntar, você falou aí um pouco da vontade política e da questão da administração municipal. Sim. A gente, então, agora, não sei, mas me parece que o governo do Paulo McDonald, de certa maneira, favoreceu vários aspectos da reurbanização que você traz aqui. Sim. Como será com esse novo governo aí do Reni Pereira? O que você vê, assim, de ponto de vista de Trafós e Trafários? Você acha que haverá uma continuidade ou a linha dele é radicalmente diferente? O que você vê aí? Olha, o que eu percebi as entrevistas que ele deu, ele quer continuar o que está dando certo. Então, em termos da educação, ele até escolheu a nova secretária que foi nomeada, é a diretora da escola que tirou a maior nota do IDEB, que é a Escola Santa Rita de Cássia, se não me engano. Então, ele escolheu uma pessoa técnica da área para assumir a Secretaria de Educação, que é algo que deu certo, acho que no governo atual. E ele tem essa perspectiva de qualificar, então, que ele quer continuar. Eu perguntei para ele, né, numa entrevista, falei, o desafio é a ideia. Ele falou assim, sim, nós queremos manter ou se não aumentar. Então, ele está com essa vontade. Agora, o que vai acontecer vai depender muito das injunções. Sim, mas ele assim, mostrou-se mais favorável, nós queremos aumentar. Então, ele está com essa intenção, né? Ele demonstrou que está certo, ele quer manter. Eu acho que a linha meio que parecida, né? Na interaciologia, caberia mencionar a interação de brasileiros que vão estudar no Paraguai e vice-versa? Caberia, sim. Isso aí você não falou. É verdade, isso aqui, uma boa ideia. Porque seria tem bom. muitos brasileiros. Outra coisa também que você não falou é o seguinte, que todo mundo aqui se sente super nacional. Então, qualquer coisa, ele vai no outro país e volta no mesmo dia. Eles gostam de falar muito disso também. Seria bom mostrar, não é só o processo de dinheiro. É o problema da, vamos dizer, a dromomania. É verdade. Uma coisa que eu já vi é o seguinte, os parentes da gente, quando vêm aqui, não vêm para ver a gente. Primeiro eles vão ao Paraguai, depois é que vem ver a gente. Verdade. Isso é muito comum, é generalizado. 90% do povo é assim. Primeiro eles vão no Paraguai, depois vão ver você. É você e tal. Aí eu lembro. Isso tudo também é bom lembrar. Na fatologia, poderia ser mencionada a dificuldade na revalidação do diploma no Brasil das faculdades concluídas no Paraguai e o preconceito nesse sentido devido ao estigma das falsificações no Paraguai? É uma ideia interessante também. Essa revalidação de diploma é bastante polêmica. A CAPES já se posicionou contra a revalidação automática, né? Porque hoje você tem que continuar o processo numa universidade pública aqui do Brasil. E agora aqui tem a UNILA, essas coisas todas. Você já viu esse processo da UNILA com tóxico, etc., acadêmico, tudo isso? Você sabe que eu recebi uma turma da UNILA aqui, de acadêmico. Eu perguntei para eles, falaram que realmente tem o processo tóxico. O negócio é sério, eles estão combatendo, estão dando um jeito. Eu recebi esse povo essa semana, eles vieram aí. Professor, o melhor modo de modificar a personalidade é pelos pensenes, certo? Ok. A qualidade desse é que determina nossas ações, correto? Sim. Será que pela vontade, com intenção
cosmoética, da melhoria pessoal, visando o nosso bem dos outros, fica mais lista essa modificação? Sim. O melhor é quando a pessoa começa a fazer assistência. Aí ela sai do egão e começa a pensar no grupo evolutivo. Ela começa a melhorar. Com o passar do tempo, ela chega na policarmalidade. Aí ela melhora de vez, fica profissional em matéria de evolução. Existe alguma técnica para reconstruir ou visualizar integralmente os processos de memória que possua padrões mórbidos e conflitivos, geradores de mal-estar, de modo a ter acesso completo a toda a memória factual, porém desensibilizando as emoções? Sim, o processo todo é a pessoa começar por duas vias simultâneas. A primeira é a via da intelectualidade, trabalhar mais o intelecto e deixar o processo do comercionalismo em segundo plano. E junto com a intelectualidade, trabalhar com o parapsiquismo. Se ela entra nisso, o processo de dor, sofrimento, mal-estar, vicissitude, percalço, tudo isso diminui. Ela então começa a ficar mais otimista e ela começa a produzir mais. Os altos esforços dela vão ser mais potencializados, produtivos e melhores. Então o processo é esse. Mental soma, interassistencialidade, dentro do processo da cosmoética. Agora, a primeira atitude e reação melhor da pessoa é o CGC, ou seja, o Código Pessoal de Cosmoética. Agora, a verbetógrafa. Na efeitologia, página 17, quarta linha. O efeito da política norte-americana na região. Qual é a influência estadunidense nesta região? Eu sabia que essa pergunta ia ser feita. Então é o seguinte, nós temos todo o processo aí das tríplices fronteiras ser acusado como ponto de movimentações terroristas, né? E isso começou com mais veemência logo após os atentados de 11 de setembro. E também um episódio anterior, que ocorreu em Buenos Aires, também corroborou para isso. Então, qual que é o efeito da política norte-americana nesse sentido? Frequentemente, as autoridades estadunidenses fazem uma análise da região e apontam suspeitas de que haja células terroristas aqui na região. Mas, assim, a mídia acaba divulgando, propagando isso, mas nós não vemos sustentação, uma evidência muito forte para isso. Então, qual é esse efeito? O efeito na imagem da região. Então, se propaga muito isso, se divulga muito isso, mas sempre com faltas de um contexto mais verídico, um contexto mais factual, para se provar que isso existe. Agora, o interessante é que esse ano, não sei se vocês leram, saiu no Estado de São Paulo uma matéria dizendo que não tem mais. Eles começaram a desfazer todo o discurso que vinha sendo feito nos últimos anos. Então, disseram que não há evidências, então mudaram o discurso. E por que mudaram o discurso? Então, tem uma intenção nisso, né? Porque essa acusação foi feita logo após o 11 de setembro. Então, um autor muito interessante para fazer essa análise é o Noam Chomsky. Ele fala desses efeitos da política norte-americana em alguns países, mas nós trazemos aqui para a Tríplice Fronteira para ampliar esse contexto, né? Então, o que os Estados Unidos querem? Através dessas divulgações, assim, muitas vezes infundadas, ele quer criar, digamos, um holopensê num território, favorecer para que seja feita uma futura intervenção. Então, é o mesmo mecanismo que é feito nos países do Oriente Médio, que foi feito no Iraque. Vocês lembram da questão das bombas, que o Iraque poderia... exatamente. Armas químicas. Então, houve todo um discurso difundido pela imprensa que teria. Então, com isso, ele cria todo um campo, todo um contexto para justificar a intervenção naquele país. Agora, a maior sujeira que eles fizeram até hoje é que os americanos da CIA arranjaram uma foto e descobriram lá parece que foi no Iraque, e falaram que era o povo daqui que estava lá. Agora foram ver, a foto não era das cataratas. Eu lembro disso também. Era de outro lugar. Exatamente. Essa é uma vergonha isso tudo. Então. Agora, já tentaram entrar, eles tentam sempre entrar pelo Paraguai.
dominar pelo Paraguai para poder dominar toda a área da tríplice fronteira. Exatamente. Agora, é uma vergonha. Agora, os americanos, uma vez estiveram aí comigo, falaram assim, ó, desiste disso. Aqui não tem homem-bomba nem mulher-bomba. Tem gente que pode ter até burca, tem até xadó, mas não tem homem-bomba nem mulher-bomba. Acaba com isso. Tem muito islâmico, sim, mas é gente de paz. 75 etnias, deixa de bobagem na cabeça. Exatamente. Agora, gente, eu estou vendo que aquele nosso amigo lá em cima parece que é o Geraldo. Ele está com o cabelo cortado. O que é isso? Você mudou, já veio para cá, é isso? Por isso está com o cabelo cortado, é isso? É? Eu custei a ver que é o homem que está aí. Estou querendo chegar, professor. Vamos ver se daqui no máximo um ano a gente está aí. Ele está até mais moço com aquele cabelo dele. Remoçou. Olha, pode falar e continuar aí o seu caso. Não, quanto a essa questão aí uma vez eu vi um palestrante, um acadêmico de RI, de Relações Internacionais, falando, ele lançou um livro aqui, eu me esqueci agora o nome do livro, o nome dele. Era sobre a guerra, o terror na Tríplice Fronteira, um acadêmico do Rio de Janeiro. Eu sei quem é. Ele falou dessa questão da AMIA lá na Argentina, e ele foi construindo, né, falando que a tese dele qual que era? Que essa questão do aquífero Guarani, aí eu queria saber sua visão sobre isso. É um discurso que a sociedade civil chegou a isso porque não encontrava razão para as políticas norte-americanas, mas ele via que era uma tentativa, que tem no Pentágono tem os grupos, tem um grupo, né, para o Oriente Médio, tinha um grupo no Pentágono para a América do Sul. Então eles tinham que ficar implantando esses tipos de notícias, esses tipos de fatos, para poder justificar a sua existência. Então, para justificar o emprego de um certo grupo enfim, por uma questão financeira. Eu não sei se é isso, o que você acha? Seria bom a gente clarear também uma coisa que eu sei desde que eu vim para cá e até antes. O problema é que os americanos, quando tinha aqui o contrabando para valer, eles queriam acabar com o processo do contrabando, mas não era por causa do contrabando nem nada disso, não. É porque estava fazendo calor, pressão, em cima de Miami e New York. Exatamente. Era Hong Kong e aqui que estava na frente, em matéria de comércio. Então, se aqui regularizar o comércio, pode voltar a ser o segundo centro comercial do mundo. Entendeu? Agora, os americanos queriam combater esse negócio porque estava pegando Miami e New York. Eu sei de tudo por causa dos vendedores, a turma dos, você está entendendo? Executivos, donos de loja, das coisas todas que tinha aqui, inclusive árabes. Eles sentiram isso tudo na pele, eles viram a situação como é que era. Então, o americano tem que abrir o olho com isso, porque o negócio todo é dinheiro, ó. É dinheiro. É dinheiro. O processo todo é judaico. Atrás tem o cifrão, é o dólar. Então, o que eles querem sempre é isso. Eles queriam anular o problema aqui. Agora, arranjaram o negócio da AMIA, ou a MIA e o negócio, para falar que o problema foi aqui, para ver se eliminava o processo. Tudo conversa. Tem nada disso. Foi logo em seguida que eles arranjaram a tal foto, que não era daqui. Tudo faz junto. Agora, eles são capazes de... Gente, os americanos têm cerca de 100 centros de inteligência fora dos Estados Unidos. Tudo para poder organizar. Agora, vamos ver se a China está fazendo pressão agora para ver se acaba isso aí. Eles não vão poder continuar. O império está começando a cair. Isso não pode seguir desse jeito. Eles querem mandar em tudo e tirar dinheiro de tudo. Amor. O problema é esse. Mais uma perguntinha, Denise. Na fatologia, página 17, na 7ª linha de baixo para cima, o que é lá o Diopará? O Diopará? Você que é da área de linguística. Então, a mistura do espanhol com o guarani. Como assim, guarani? Não, ele sabe sim. Aqui, você que é intérprete, não sabia disso? Quer dizer, você não dá valor para o guarani? É tipo um dialeto, pode ser que seja um dialeto, né? É dialeto. Falado. Então, gente, é interessante que o paraguaio, ele é por natureza bilíngue, porque ele aprende o guarani e o espanhol, já está na nossa frente, né? Então... Mas olha, a maioria dos lugares que tiveram colônia espanhola são assim. É igual nas Filipinas, que é a língua indígena, que é o tagalô, e o espanhol junto. Então misturou a língua, isso. Você está entendendo? É o tagalô espanhol. Existe isso. Outra coisa, você entende, a maioria dos que eles falam, mas tagalô é outra coisa. Exatamente. Então eles têm, aqui é a mesma coisa. Na Cidade do Leste, essa tendência.
que é interessante porque, não sei se vocês ouvem rádios paraguaios, eu às vezes vou lá fazer entrevista, então as autoridades estão dando entrevista em espanhol, daqui a pouco eles começam a falar em Guarani. É muito interessante. Muda o taio assim de uma hora para outra. Do espanhol, aí você não entende mais nada, né? Os judeus. Porque o judeu é que é assim, ele fala só numa frase, tem 5 línguas. Tem palavras de 5 línguas numa frase só. O judeu é assim, porque ele morou num lugar, morou no outro, é um judeu errante. Isso é internacional. Mas você já viu, já parou alguém falar? Então. Agora, você ouviu bem, entendeu bem? Aí é que eu fiz. Exatamente. É uma característica da cultura aqui da fronteira, né, da identidade fronteira, muito interessante isso aí. Denise, você pode falar na sindromologia, síndrome da ectopia afetiva? Ah, sim, essa síndrome, ela é a síndrome dos chamados amores errados. Lá no Homo sapiens pacíficos, tem toda uma descrição da síndrome. Então tem a ver com esse processo aqui das consréus. Então é um amor, assim, um apego distorcido a uma ideia, a uma pessoa, pode ser. Um amor ectópico. Não só em relação a pessoas, mas ideologias. É nesse sentido. Denise Colares, eu tenho algumas perguntas. Primeiro eu queria te agradecer a riqueza dos fatos que você traz, né? Para ilustrar aí até da própria vivência. Eu tenho uma série de perguntas aí, acho que umas 4 perguntas para te colocar. O que você vê ali? Você colocou no pensamento de pacificação, você coloca a Praça da Paz na fatologia. O que você vê assim nesse campo de pacificação? Claro que a Helbergs é isso, né? Que tenha te chamado a atenção aqui na nossa tríplice fronteira. Pacificação. Isso. Então eu coloquei a Praça da Paz até para reforçar a existência dela. Porque muitas pessoas não conhecem a Praça da Paz. Ela fica ali próxima à prefeitura, na JK. Então acho que é um ponto que deve ganhar atenção nos próximos anos. Acho que as autoridades têm que melhorar aquele local, fazer as pessoas frequentar aquele local. Recentemente teve a virada cultural, um evento cultural que foi na Praça da Paz. Então tem que reativar essa Praça da Paz. Está nesse mesmo sentido, essa mesma linha, alguma coisa dentro da cultura árabe, islâmica aqui, tenha te chamado a atenção em cima da pacificação, não? Olha, em termos de pacificação, vamos até fazer a correlação com a questão do terrorismo, né? Nos últimos anos, esse discurso dos Estados Unidos em relação à presença de terroristas aqui até perdeu o fôlego. Então, nesse sentido, eu acho que até foi um pouco benéfico para a comunidade islâmica, né? Porque eles eram muito atordoados com isso. Mas, assim, vira e mexe, tem algum órgão de imprensa que volta com essa questão. Em termos de pacificação, há o convívio, assim, entre as etnias. Muitas vezes é um convívio distante, né? Fala-se que vive em harmonia, mas, assim, às vezes é muito distante isso. Não é uma convivência muito estreita. Mas, assim, se for comparar com outros contextos, outros países, nós temos uma pacificação. Ali do outro lado do Rio Iguaçu, do Rio Paraná, Paraguai ali, é uma área não é bem área o termo que eu quero colocar. Ali é vendido muitas armas que são contrabandeadas para o Brasil. Rio Iguaçu? Do Rio Paraná, Paraguai. Tá. Você tem identificado algum fato, algum débito kármico que tenha acontecido naquela região que você talvez possa ponderar que seja correlacionado a isso? Desculpa, você pode repetir algum fato ali no Paraguai correlacionado ao contrabando de armas do Brasil deve ter gerado algum débito kármico para eles. Entendi. Você identificou alguma coisa que tenha acontecido lá no Paraguai que provavelmente tenha relação com isso? Olha, é difícil falar sem uma análise muito profunda, né? Nós temos, assim, o histórico entre Brasil e Paraguai, a questão da Guerra da Tríplice Aliança. Então, pode-se construir uma tese por aí, né? Porque esse histórico bélico entre Brasil e Paraguai, ele é antigo. Então, ele remonta lá da questão da guerra. E isso tem cicatrizes até hoje na população paraguaia. Alguns paraguaios assim, esqueceram o episódio, outros não. Outros reavivam esse fato até hoje. Apesar que eu acho que, pelo menos o contato que eu tenho com os paraguaios,
a maioria deles já esqueceu, mas há cicatrizes, então há um histórico bélico entre os dois países, né? Então, pode estar relacionado com essa questão. Okay. É uma hipótese, né? O senhor falou recentemente uma nova comunidade que está se formando e que provavelmente muitos que estão estudando conscienciologia farão parte. O senhor poderia falar mais um pouco sobre isso? Não, isso é apenas uma hipótese, não está se formando, não. A gente conta com vocês, quando dessomarem, para fazer isso. Vamos ver o que vai dar, não é isso? Para a mão de obra para todo mundo. Agora, ó, professora Denise, binomiologia, página 18, quarta linha. Gostaria que relatasse o binômio Consréu-Consdel. Então, Consréu são as consciências urbanizadas, né, que tem um contexto aqui com a urbanização. E a Consréu... E a Consbel, consciência belicista. Então, aqui no contexto da fronteira, nós temos, né, a incidência desses dois perfis, desses dois tipos de consciências. Mas olha, isso que eu estou falando do norte, isso aí até que não é brincadeira, pode ser levado a sério. Não pode? Não, cada turma de 70 tem de tudo, não tem? Não tem? Vem cá, a turma de 70 não tem tanta gente de todo tipo, é verdade ou não é? Isso aí é verdade. Nós somos desse partido. Tá certo? Agora, ó, trinomiologia, página 18, primeira linha. Gostaria que abordasse o trinômio hidroenergia, energia elétrica, energia consciencial. Então, é bastante interessante a característica aqui da fronteira. Nós estamos na cidade das águas, né? Então, por isso que eu coloquei hidroenergia, em razão da abundância. Nós temos maravilhosas cataratas do Iguaçu, a Itaipu Nacional, Rio Paraná, Rio Iguaçu. Então, o Guarani. O Guarani? Não, é o... Aquífero Guarani, exatamente. O aquífero então, que corresponde ao petróleo do Iraque. Os americanos estavam de olho. Nós estamos bem no coração do aquífero. Exatamente. O petróleo branco é o nosso aqui, equivale ao Iraque. E aí por isso que eu acentuei essa questão da hidroenergia, que é uma fartura. A energia elétrica em razão da hidrelétrica, né? E a consciencial em relação a... Eu fiz mais o chakra da terra. Sim. Mas com a conscienciologia até, né? Porque nós tratamos desse objeto, né? Dessa questão da Agora, ó, aqui tem uma. Maniologia, página 18. O que é a oplomania? Esse não sabe nada. Ótimo. Se o cara não sabe o que é oplomania, já é uma grande coisa. Está relacionada à coleção de armas. Armas e munições. Então, aqui... Só a pessoa que não sabe o que é isso é uma grande coisa. Já mostra que não é americano. Exatamente. E aqui nós temos constantes apreensões de armas, né, arsenais. Isso essa semana teve um. Lá nos Estados Unidos agora houve uma corrida para as lojas de armas. O pessoal com medo em função de proibirem a venda, né? Parece que eles estão querendo reagir pela primeira vez. Há 50 anos que eu vejo esse negócio, pela primeira vez parece estar reagindo. O Obama lá mexeu na situação, tem gente a favor, já fizeram a declaração para combater a associação do rifle. Vamos ver o que vai dar. Agora, a primeira reação contra a arma nos Estados Unidos que eu vejo. Toda hora acontece. Mas eu sei disso. Agora, ó, se você entrar em certos lugares, você vai ver as famílias como é que tem arma. Isso é impressionante, eu sei disso, ó. E a época do Charleston Heston, era pior ainda, que eles colocaram o cara, porque ele está com muito cartaz em Hollywood, colocaram lá uma estrela para dirigir o processo da associação. Agora, o cara que dirige isso é um gênio doido. A Manhattan Connection, aquele programa, apresentou o cara falando as coisas dele toda essa semana agora. Isso foi ontem. Manhattan Connection. Esse cara é piradão, mas não aparece. Entende? Mas é o que tem a maior cabeça. Ele é que estendeu esse processo da associação. É o maior lobby que tem nos Estados Unidos, é esse aí. Eles defendem com unhas e dentes o processo do uso mesmo de mega assediador intrafísico, né? Agora, ó, tem muita coisa de dinheiro atrás disso, por isso que é aqueles... Exatamente. É um pouco ligante que mata os outros. O processo é o dinheiro, tem que vender a arma, a munição. Tem armas e munições. Você veja bem, esse rapaz, o negócio que pegou foi isso. Que ele tinha 20 anos, foi
vamos dizer, aprendeu com a mãe a atirar, pegou metralhadora lá, que é uma verdadeira metralhadora, que é um fuzil tipo metralhadora, e mais 2 armas, que eram as 3 armas da mãe. Matou a mãe, 20 crianças, mais 7 adultos. Agora, outra coisa, apenas alguns metros assim, parece que não chega a 1 quilômetro, lá no centro da cidade, tem uma associação que faz exposição de arma nos Estados Unidos inteiro. O Holopensene, né? Tudo lá dentro. É nessa cidade lá, a Town. Você está entendendo? Newtown. Então, vocês vejam bem como é que é possível um negócio desse. Isso aí pegou. Chateou o povo. Você está entendendo? Que o negócio está muito óbvio. Ele está ali, praticamente, na matriz do processo belicista dos Estados Unidos. Agora, um menino de 20 anos. Agora, o menino era pirado. Você olha pela foto dele, você vê que parecia ser um pouco microcéfalo, qualquer coisa nesse sentido. O que eu tenho visto, Walter, é que eles estão tentando jogar a culpa para a falta de diagnóstico mais adequada. Como se o psiquiatra, o psicólogo fosse sempre... Estados Unidos é o lugar que tem mais gente presa. Eles vão pôr metade da população na cadeia. Isso é um dos pontos que estão falando, justamente. É aquele negócio do psicógrafo. Por que os americanos... Se for fazer isso, eles acabaram com o psicólogo porque começaram a ver que era gente doida demais. E acabar com o processo do Pentágono. Foi o Pentágono que entrou para acabar com o psicógrafo, o psicograma. Vocês sabem, o psicograma era o conscienciograma que existia na psicologia, para estudar o perfil psicológico das pessoas. Então, o que se passa? Fizeram o psicograma e uma pessoa andava com a outra, por exemplo, um líder comercial, industrial, político, um líder político, andava com o cara durante 3 dias e ele ia preenchendo os dados do psicograma. Então, sabia se o cara valia a pena ele seguir como líder ou não. Aí, quando começaram a fazer isso, eles viram que a maioria das pessoas, tudo tinha caso psiquiátrico, que não valia a pena. Por exemplo, se isso tivesse feito no Brasil, possivelmente o Collor jamais teria sido presidente da República. Agora, os americanos, então, através do Pentágono, viram aquilo, o que fizeram? Logo depois, na Segunda Guerra, porque foi na Segunda Guerra que eles viram isso, eles eliminaram o processo. Então, ficou o psicograma e psicógrafo nos dicionários da parte histórica da psicologia. Mas eliminaram, ninguém pode falar nisso, é tabu. Então, veja, eu conversei com o doutor Aloysio, que foi um dos caras maiores que criaram o psicograma, era especialista. E ele veio para o Brasil na época do Golbery. Aí eles descobriram que era ele, começaram a perseguir o homem, acabaram com os livros dele, acabaram com a vida dele. Ele era perseguido de todo jeito. Ele ia lá em casa conforme o dia no itinerário, conforme o dia no outro itinerário, porque sempre olhando para trás. Ele tinha já um recalque, sabe, um complexo de perseguição violenta por causa do povo. Agora, quem é que estava atrás dele? O povo do Golbery, na época da Revolução, os americanos, os japoneses, os judeus e a Igreja Católica. 5. Tudo atrás dele. E ele fugiu desse povo todo. Agora, era um dos caras que mais estudou superrotação fora daqui. Antes da Segunda Guerra, ele foi para a Bélgica, em novembro. Então, foi estudar o negócio da psicologia, que o homem já era uma cabeça. Foi lá que eles criaram o centro do processo do psicograma. Ele era professor do assunto. Quando ele veio para o Brasil, pediram para ele fazer de alguns caras. Mas aí, o governo ficou sabendo, foi atrás e acabou com o negócio todo. Tinha um cara que era um político, ele me falou que ele tinha feito o negócio dele e falou que esse cara não é confiável. Era um tal Robertão, que ele já morreu esse cara. Era um político, parece que era de São Paulo. Robertão. Ele tinha feito o psicograma dele. Agora, outra coisa, quando ele chegou, o povo não sabia bem o que era aquilo, ele ficou entusiasmado. Então, a Confederação da Indústria de São Paulo pediu para ele fazer consciência orgânica de algumas pessoas. Foi o gado que deu, tudo veio contra ele. Agora, ó, queimaram os livros dele todos. Ele tinha livro, eu nunca vi um livro dele. O negócio é sério. Eu não sei se ele ainda está vivo, por isso que eu nunca procurei na internet com o nome dele, nem nada. Eu fico calado só. Porque o homem sofria demais, o povo tudo já estava com uma certa idade. Ele assistia meus cursos, sentava aí, ninguém sabia quem era. Eu cheguei a apresentá-lo a algumas pessoas do Instituto do Rio, mas era tudo escondido. O plano dele era fazer um centro
de estudo de qualidades especiais, quer dizer, as pessoas com superdotadas, etc., de vários tipos. Mas isso ele nunca conseguiu fazer. Agora, os japoneses são 5 turmas atrás dele. Algumas pessoas, por exemplo, queriam anular a vida dele. Então, a Igreja Católica queria que ele voltasse para a igreja, porque ele chegou a ter um pé lá dentro, igual o Jaime, sabe? Entrou lá. Eles queriam dar para ele um negócio de bispo, qualquer coisa nesse sentido, e ele, fugindo de todo mundo. Agora, ele tinha medo de ser assassinado. Ele via as coisas como é que era. No Brasil não tinha segurança. Agora, ele viveu na Bélgica, a Segunda Guerra, ele passou lá, viu as coisas tudo de perto, sabia de tudo. Agora, é uma lástima, né, isso tudo. Um dia, eu acho que a psicologia vai ressuscitar o psicograma. O engraçado é que é chamado também de psicógrafo. É igual a psicografia. Não, tem uma série de dicionários de psicologia. É a área da psicologia que é a psicometria. Tem muita coisa sendo desenvolvida nisso. O que falta é fazer algo numa coisa só. Uma junção do processo da psicometria, quer dizer, psicometria não que a gente estuda como um fenômeno, né? O pessoal aqui conhece mais, mas essa linha que seria o paralelo à conscienciometria. Mas o processo é esse, são os americanos, são os judeus que não querem isso. Porque tem muita psicometria, mas está pulverizado. Quer dizer, tem para qualidade de vida, para inteligência. Fazer um psicograma de uma porção de líderes judeus e publicar? Não, aquele negócio do... O segredo da alma do negócio, ninguém sabe quem são eles. É que se gritar, pega lá, não fica um, né? Então... Agora, um dia nós vamos ver o psicograma funcionando. Aí eles vão ver que tem o conscienciograma há muitos anos muito pior que isso. Oi. Denise, parabéns pelo seu verbete. Oi. Oi. E eu gostaria de que você explicasse a razão na 7ª linha, de baixo para cima, da fatologia, onde você coloca, e eu não entendi, a colônia árabe libanesa. Ficou estranho. Colônia árabe libanesa, tá. A gente está querendo juntar, sim, né? Sim. A gente está querendo... mas acabar com o regionalismo. E aí eu não entendi por que você fez essa colocação. Não tem mais dinheiro. Mas é uma denominação que se usa para caracterizar a presença dos libaneses dos árabes. Mas libanês é árabe. Sim, mas a árabe você pode ser um árabe libanês. Turco, sírio. Exatamente, há várias ramificações. Para caracterizar que o Líbano é o país de maior origem aqui dos migrantes. Libanês, entendeu? Por isso mais rico. Tem que lembrar que é o mais rico. Quando é o mais rico é libanês, tá certo. Depois Síria, mais ou menos, e o turco é o pobre. Nós temos os sírios, os turcos, os marroquinos. Mas eu posso sugerir, nesse momento não tenho, para não ficar assim caracterizado o libanês, porque sim, o libanês é árabe, né? Sim. Então, de se encontrar um termo melhor aí, não sei. Aqui, ela vai encontrar isso para você. Mas seria bom você falar para nós, você o quê? Libanesa, turca ou síria? Eu sou, na linha familiar, uma parte de sírio, do lado da minha mãe, e libanês do lado do meu pai. Então tá. Entendeu? Então misturou tudo, tá tudo certo. Mas, agora, mas os dois são árabes. Faltou aí um dedo sírio. Sim. O Brasil precisa ter os 3. Agora aqui, gostaria de contribuir com o verbete. Sou natural de Foz do Iguaçu e realmente houve uma significativa mudança na região de Tríplice Fronteira. Foz do Iguaçu, anteriormente, em questão de infraestrutura, principalmente nos bairros periféricos, estavam em situações deploráveis. Claro que ainda há bairros nessa condição. Em relação ao projeto Beira Foz, há toda uma questão ambiental por trás desse projeto,
acadêmicos, engenheiros e outros órgãos estão pensando a questão sustentável. Como, por exemplo, a revitalização em torno dos rios Paraná e Iguaçu, que, aliás, com a retirada dos moradores dos bairros que ficam no contorno dos rios, irá também diminuir a poluição do rio e do solo. Poderia comentar? É a Lucimara Ribas, está falando aqui. Sim. Você sabe quem é? Sei. É o seguinte, então seria bom você falar alguma coisa aí. O que você acha? Esse projeto, ele contempla realmente a questão ambiental. Tanto é que está transitando no Ministério do Meio Ambiente. Então, há toda uma preocupação com as margens do rio, com o entorno, porque para se preservar, a intenção é fazer uma ocupação ambientalmente correta. Então, a partir do momento que você vai construir restaurantes, hotéis ali no entorno, você tem que ter essa preocupação para não degradar a área. Então, realmente, o projeto contempla essa parte ambiental, isso que eu posso dizer, né? Eles estão estudando o impacto que essas construções poderiam trazer ali na área. Ainda sob o massacre na escola dos Estados Unidos da América, a dessoma dessas 20 crianças é considerada acidente de percurso? Estava no lugar errado e na hora errada? Não é acidente de percurso, é marco-PK destrutiva. A marco-PK, isso é expressão até que os americanos criaram, que é o processo da psico que funciona, quer dizer, o efeito físico que destrói a pessoa. Então tem muita marco-PK destrutiva. Não é só assim, mas tem aquelas, por exemplo, da pessoa que pega fogo. Alguma coisa pega fogo, ela morre carbonizada. Isso tudo também é marco-PK. Outra coisa que tem muito marco-PK aqui no Brasil é despacho da Umbanda, Quimbanda, esse povo todo que mata os outros também. Porque tudo tem processo homicida nesse despacho. Então, isso tudo é marco-PK. Denise, aqui, B. Sim. Página 18, sindromologia. A síndrome da ectopia afetiva, com relação ao título do verbete, eu gostaria que você comentasse. Outra pessoa já perguntou isso. Então, é a síndrome do chamado amor errado. Então, é um apego, um amor a uma ideia, a uma ideologia, a uma pessoa, que ele é ectópico, é como se fosse errado, nesse sentido, né? E esse, no contexto de reurbanização, no contexto de presença de réus, isso é bastante comum, né? Você ter um amor errado. Isso não só em relação a pessoas, né? Como a ideias também. Um apego fanático a uma ideia. Nesse sentido que eu trago aqui a síndrome. Denise? Oi. Hoje está difícil fazer perguntas. Mas está muito concorrido. Parabéns aí. Obrigada. Assim, isso aqui é uma verdadeira volta no túnel do tempo. Todas as perguntas que vêm surgindo, a gente vai lembrando desde que chegou aqui em Foz. Exatamente. Né? Então, eu estava olhando com relação ao estudo, né? Nós tivemos 4, 5 pessoas que em 95, 96 foram para o Paraguai para estudar, né? Ah, você estava no meio. Eu fui uma dessas daí. E, assim, a escola lá foi fantástica. Nós tivemos professores de 7 países diferentes, né? Uma coisa que no Brasil a gente não encontrava. Por outro lado, nós levamos 10 anos para conseguir fazer a validação do diploma e nós só conseguimos na UFMG. Conseguimos a validação, mas na área de psicologia, mas foi bem suado, foi difícil. E outro aspecto também interessante é assim, a gente tem um comércio aqui em Foz, que ele iniciou junto com o CAEC aqui praticamente, e a gente vive essa realidade das 4 moedas, do poliglotismo, de atender com os réus, com os BEL, de atender essas várias nacionalidades diferentes. Todo dia é assim, né? E a gente tem obras no Paraguai. No Paraguai a gente, inclusive, atende também Salto Guará. Lá parece Foz, quando começou, em 95. A estrutura extrafísica, a coisa rústica, é muito parecido com o que era aqui. Aqui já está anos-luz, né? Do que a gente viu. Que eu estava olhando aqui, uma das coisas que eu lembrei, na época da faculdade, que nós fizemos uma pesquisa, eu e a Andréa Santos, com relação aos brasiguaios. Eu não sei se você lembra, nós passamos um bom tempo pesquisando, né? Eu lembro. E uma das coisas que nós esbarramos, que nós não conhecíamos, eu acho que eu não vi aqui, que é em relação, eu vi que você colocou crime organizado, mas não tem a relação das escravas brancas. Aquele processo que tem ali, tem uma cidade antes de San Alberto, depois de Hernandárias,
onde as meninas são compradas da família, ou são levadas, enganadas, e elas são trancadas. Você lembra disso? Então, assim, esse processo da escravidão sexual, ela existe, ela é um fato aqui na Tríplice Fronteira, né? E aí, eu lembro que na época a gente estudou tanto as crianças brasileiras, quanto crianças paraguaias, adolescentes. Só a título de contribuição, se você achar que vale a pena. Eu mencionei aqui na fatologia o tráfico de pessoas. E aí entra nesse contexto, porque hoje está sendo caracterizado, né, esse trânsito aí de pessoas, de crianças, de moças, é caracterizado como tráfico. É bem velado isso, né? Até hoje velado. Você quase não vê. A gente só descobriu porque esbarrou, pesquisando os brasiguais, a gente caiu nisso. Sim, mas é uma realidade... E é uma realidade séria daqui, né? Agora, muita coisa melhorou, né? O próprio bairro onde fica lá o comércio da gente, ele é outro bairro hoje, assim, outros lugares aqui, a região toda. Então, a reurbanização, ela é palpável, né? Evidente, né? Exatamente. Quem mora muito tempo em Foz, dá para perceber, você percorrendo alguns bairros, as cidades vizinhas, né? Quanto que é, como se diz, palpável essa reurbanização, a melhoria no holopensene, no ambiente, essa questão da educação que eu trago aqui é bem evidente, né? Então nós chegamos, a Unioeste estava no começo, e hoje avançou muito, novos cursos foram criados, a questão do IDEB aí, dá para ressaltar, então houve bastante avanço aí nesse sentido. Denise. Oi. Em fobiologia você fala da fobia de fronteira. Nesse contexto aí da reurbanização que você está apresentando, você pode expandir? Então, essa questão da fobia de fronteira é, em parte, estimulada até pelos meios de comunicação. Porque fronteira sempre é um termo que está associado a uma terra sem lei, ao perigo, ao risco. E os meios de comunicação, eles acabam difundindo nessas mazelas da fronteira e isso acaba repercutindo nas pessoas, no modo delas pensarem. Então, não sei se vocês já depararam com pessoas que falam, que assistem alguma matéria na televisão e depois têm medo de vir para Foz. Então, teve uma época bem difícil aqui em Foz, havia bastante conflito ali na Ponte da Amizade. Uma guerra de sacoleiro, polícia sacoleiro fechando a ponte, polícia indo até a ponte para fazer a desocupação, e os meios de comunicação começaram a cobrir isso, e isso refletiu no turismo, porque as pessoas começavam a ficar apreensivas, começaram a cancelar a reserva nos hotéis. Então, começa a se instalar um holopensene de fobia de fronteira. Esse é um exemplo que eu estou trazendo. Mas, assim, a própria repercussão dos homicídios em Foz do Iguaçu, cidade violenta. Então, essa tecla, nos últimos anos, foi bastante salientada ali nos meios de comunicação. As pessoas começam a ter medo de vir para cá. Isso é bem evidente. Então, a gente conversa com muitas pessoas que falam assim, meu parente tem medo de circular em Foz. Então, se cria uma fobia, né, da fronteira, do lugar. É nesse sentido que eu trouxe essa síndrome, porque ela é bem evidente. Tá certo, obrigada. Denise, aqui na fatologia, na terceira linha, você fala... Não, na quarta linha. Sim. Terceira e quarta. A tríplice fronteira enquanto laboratório para o embrião do Estado Mundial. Você pode comentar? Sim. Então, porque aqui nós temos um campo propício, eu digo, para experimentar questões diplomáticas, questões políticas, que eu falo, a fronteira é um campo aberto para pesquisas, em inúmeras áreas, acho que na área social, na área política, na área consciencial. Então, é como se fosse um laboratório. Pelo fato de nós termos 3 países, e algumas questões que permeiam esses 3 países são comuns, questões econômicas, questões políticas, então acaba se desenhando, né, um embrião para se tomar decisões conjuntas, para se falar de integração, de uma moeda comum. Então, é um laboratório a céu aberto aí, para se estabelecer questões atinentes ao Estado Mundial. Então, pela essa proximidade, pela característica, né? Porque aqui também você fala, aqui no Brasil são 9 tríplices fronteiras. Sim.
Você fez algum estudo comparativo? Porque me parece que as outras, essa fronteira aqui é bem assim, característica para esse embrião, devido também à proximidade das cidades e tudo, né? A gente tem uma situação nas outras tríplices que são mais de violência, de maior violência. Como é que você vê isso? Então, essa comparação entre... O que eu pude ler é que essa tríplice aqui é uma das mais movimentadas, pelo fluxo de turistas, pelo próprio comércio paraguaio. Então, ela se sobressai em relação às demais. E até pela importância estratégica, geopolítica, na questão do Mercosul. Então, ressalta essa relação com o Estado mundial, né? Acaba se aproximando, se tornando, assim, um laboratório mais evidente em relação às demais. Que algumas outras tríplices são mais devastadas, não são tão urbanizadas quanto essa. E essa já tem um histórico, né? Assim, de destaque aí. Tá, obrigada. Denise, aqui no na legislagia, você poderia comentar a falta de leis comuns para as cidades de fronteira? Sim, esse é um citar alguma, né, que você, na sua opinião, que seja mais premente, importante, que poderia ajudar? Sim, então isso aqui é uma questão que sempre vem à tona aí na esfera política. Por exemplo, hoje, se você sair daqui de Foz do Iguaçu para Porto Iguaçu, você tem que enfrentar uma fila, entregar sua identidade, sendo que há um dispositivo para se viabilizar um fluxo mais constante ali, um fluxo mais rápido para você cruzar, né, a fronteira. Então, aqui em Foz... de Brasil e Argentina? Brasil e Argentina, exatamente. Por que não se cria uma carteira da identidade do morador fronteiriço? Já alguns projetos nesse sentido já foram discutidos, mas ele não vai adiante. Então, há uma carência muito séria de leis comuns para a fronteira, porque, se não, a partir do momento que essas leis não são estabelecidas, nós dependemos muito das decisões tomadas pelo Congresso Nacional, pelo governo federal, e as cidades não têm autonomia, às vezes, para estabelecer essas leis, e elas fazem muita falta. Então, eu estou dando um exemplo, se tivesse uma carteira do morador fronteiriço para cruzar a Argentina, então nós poderíamos transitar com mais rapidez para Porto Iguaçu, porque todo dia você vai lá e vai ter que digitar seu nome. Sim. Então tem que ter um trânsito mais fluido, né? Isso é um exemplo, mas há inúmeros outros que, se houvesse essa autonomia de se criar essas leis comuns, então nós não teríamos tanta dependência burocrática de um Congresso, de um governo federal. Isso atravanca muito a região, na verdade. Okay. Obrigada. Denise, aqui na tua frente. Primeiro, parabéns pelo verbete. Obrigada. Tá? Acho que envolve todo mundo, né? Todo mundo quer participar, quer comentar. E nessa linha de raciocínio aqui da reurbanização, eu lembrei desse novo shopping que vão construir lá na Rodovia das Cataratas. Você tem alguma notícia sobre isso daí? Você já ouviu falar? Das Cataratas? Não. Em frente ao Mabu. Esse daí não estou sabendo, não conhece. Hein? Vocês estão adiante agora. Saiu no Primeira Linha, no jornal Primeira Linha. Agora recente. Você falou aqui sobre esses centros educacionais, né, que o Paulo criou, né? Não, é o centro de convivência. Tem alguma coisa, são os de convivência. Esse centro de convivência. Você não falou do Érico Viríssimo. Eles estão Foi aqui. o primeiro dessa região toda para servir de modelo. Os centros de convivência estão aqui na página 19, aqui, ó, 6 centros de convivência. O Érico Veríssimo foi... Agora, os seus 20 itens aí estão muito bons. É bom ler aqueles 20 itens que ela falou. Muito interessante. Então, mas esse daí... Agora, esse, então, do segundo shopping, você não está sabendo, né? Esse eu não estou, vocês estão adiante. Já faz algum tempo, mas eu não vi nenhuma construção até agora. Foi lançada só uma proposta no jornal Primeira Linha, do IDEC, que compraram um terreno dizendo que vai ser um shopping, mas... Já houve uma conversa dessa na frente lá do shopping, do JL. Do JL antigamente, sim. Também eles falaram isso. Essa é a segunda conversa que apareceu. Que eu sei que o número de hotéis tem aumentado. Então tem o Ibis está sendo construído no centro, uma rede nova, e outras estão vindo para cá. Cris, o segundo shopping, na verdade, é um grupo de Curitiba, do Shopping Paládio,
que se uniu com uma turma de Foz do Iguaçu, né, tradicional aí, que tem vários terrenos, e eles fizeram uma parceria para construir esse shopping em frente ao Mabu. Vão construir, vai ter um shopping e hotel juntos. Mas, Felipe, foi só o lançamento. Acho que vão fazer pesquisa ainda em cima, né? Começa... Para ver se a viabilidade, etc, etc. Começa início do ano as obras. E vai ter um condomínio também junto. Bacana. Deixa eu aproveitar o embalo, Denise. Oi. Eu sei que é difícil a reurbanização, acho que vai conduzir a gente para a questão da educação, né? Você consegue eleger o que foi o top aí da reurbanização aqui na Tríplice Fronteira com a gente? Consegue só... o que foi o mais, assim, o top? Sim, foi o Nila, foi então, o centro de convivência? Sim, aqui está na exemplologia, né? Eu coloco a educação. Eu acho assim, que não dá para pontuar algo, foi um conjunto, uma convergência. Porque nós temos o centro de convivências... É difícil ter parâmetro, né? O próprio polo astronômico, né? Que é algo que eles estão fazendo um trabalho interessante, porque eles estão formando professores que vão replicar as ideias para os alunos. E quando você fala de astronomia, você tem uma expansão de conceito, de percepção de um mundo. Isso mexe na cognição. Então, se você for elencar assim, esse conjunto, a questão do IDEB, do polo astronômico, do número de faculdades que foi ampliado em Foz. Hoje nós temos a Universidade Federal Internacional, que é a UNILA, que ela traz estudantes de outros países. Então, é algo diferente, inédito, né? Então, eu acho assim, que dá para fazer um somatório nessa questão da educação. Não foi algo isolado, uma coisa foi se somando a outra e criou um contexto bastante favorável do que nós tínhamos há 10 anos. Inclusive, saiu essa semana no jornal Gazeta do Iguaçu, até trouxe aqui o jornal. Segunda-feira, índice do IPARDES mostra desenvolvimento de Foz em 3 áreas. Uma dessas áreas foi educação. Então, aqui é uma pesquisa que saiu depois que eu fiz o verbete, inclusive, mostra que o IPARDES é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, é um instituto de pesquisa que trabalha com resultados. E eles mostram aqui que uma das áreas dos setores que Foz mais cresceu foram saúde, educação e renda. Então, a educação está ali, que aumentou o índice em 2002, era de 0,4, deixa eu ver. E agora está 0,7. O geral... Foz, em 2002, tinha 0,6, estou aproximando, tá? E agora está 0,7. Então, você vê que nessa última década, eu acho que essa reorganização ela fica mais evidente nesses últimos 10 anos. Nós podemos colher, assim, mensurar esses resultados. Entre 2000 em diante, floresceu bastante coisa, assim, que faz com que ela fique eu vim para cá, em 95, nós falamos que vamos fazer disso aqui uma cidade universitária. É, verdade. Faz só 17 anos, está caminhando. Já Sim. tem 10 estabelecimentos entre faculdade e universidade, não é isso? Sim. Isso não havia. Não havia, exatamente. Isso que eu falei. Quando nós chegamos aqui, a UniOeste, umas 2, 3 que tinha, né? Então, hoje nós temos... 10. E havia todo um discurso de Foz ser sede da chamada Universidade das Américas, né? Se falava muito isso. E essa Universidade das Américas se caracteriza hoje como a UNILA, né? Porque ela tem mais a característica. Mas se falava muito, Foz um dia vai ser sede. Vocês lembram disso? Da Universidade das Américas, ponta do Mercosul. Lançaram até um totem na UniOeste em relação a isso. Deixa eu aproveitar o embalo, professor, posso fazer uma pergunta do DAC? Ali o senhor chama atenção na questão do encapsulamento, né? Fazendo uma comparação, analogia com a roupa do bombeiro. Só que eu fiquei um pouco confuso, porque no final você chama atenção para colocar fogo na vida, né? A questão do alto esforço. O que seria então a antipirologia? A antipirologia é o seguinte: você combate o fogo, fogo físico, e aumenta o fogo da inteligência. Então a pessoa fica mais brilhante com o processo. Mas é preciso saber como se defender do fogo. Outra coisa, é aquilo que o povo fala. Eu devo ir para Foz, como é que você acha? Eu falo assim, olha, perto da fogueira, você tem mais fogo, você esquenta mais, sua cabeça melhora. Então, a pirologia é combater o fogo físico para aumentar a imperturbabilidade da pessoa. É esse aí que é o caminho. Agora, para isso, é preciso mostrar o que é. Existe o bombeiro, por exemplo, ele entra no fogo e não se queima.
A pessoa tem que saber como é que é isso. Na assistência é a mesma coisa nossa. Nós temos que usar essa vestimenta para fazer assistência adequada na baratosfera. Entende? Só para a pessoa pensar tudo isso aqui. Eu fiz tudo pequenininho de propósito, só pensar. Ok. Nise, oi. Na taxologia, você podia explorar mais, não sei se você tem números, o item 8, construção, e o item 17, super safra. Ah, sim, a construção. Então, nós percebemos esse salto imobiliário, né, em Foz do Iguaçu. Em Porto Iguaçu é mais evidente. Coloquei Porto Iguaçu aqui, né? Por exemplo, quando eu cheguei em Foz, em 96, nós não vimos movimentação na construção civil. É claro que, assim, esse contexto da construção civil está favorável no país inteiro, né? Então, não é algo localizado de Foz. Mas, assim, favoreceu, porque hoje nós temos a valorização imobiliária aqui no entorno. Por exemplo, nós chegamos aqui, era devastado, né, professor? Então, hoje nós temos condomínios. Então, percebemos o avanço imobiliário aqui da cidade. Porto Iguaçu também. Muitos novos hotéis, muitos novos restaurantes. Assim, Porto Iguaçu era uma cidade fantasma. Exatamente. A gente já falava nisso, eu mesmo falava sobre isso. Hoje já não é mais. Exatamente. Só esses grandes hotéis lá perto do Rio é impressionante. Sim, são de alto nível, tudo 5 estrelas. Exatamente. Então, você vê que na hotelaria, tanto em Foz quanto em Porto Iguaçu, isso é bastante evidente. Na construção civil, assim, no mercado de imóveis mesmo. Como que... Nós temos agora aqui 150 hotéis, né? Em Foz, não é isso? É 150, né? Eu não lembro. Apareceu isso na 4 Rodas, essa última edição que eles mandaram. Os números de cabeça não tem, mas é um dos principais polos hoteleiros do Brasil. Hotéis, E está vindo agora esse ano muito investimento. Nós vamos ter outros precisa eventos. de melhorar ainda o aeroporto, é o que está faltando, porque eu estava falando isso desde que nós viemos para cá. Aqui pode melhorar, precisa de melhorar. Ele está sendo reformado, mas Pois é. não é suficiente para a demanda da cidade ainda. Pois é. Agora, Denise, só para contribuir, o crescimento imobiliário é evidente com o crescimento do Panorama. Quando em 95, 96, o Panorama era uma loja pequena. Verdade, o Hoje Panorama. é uma rede gigantesca. Então, isso já mostra, por tabela, o crescimento geral. Exatamente. Qual que era o outro item que você perguntou? Super safra? 150 hotéis. 150, não lembrava. 4 rodas. Né? Agora, restaurantes, atrações e lojas em Foz, Cidade do Leste e Porto Iguaçu. Esse guia 4 rodas está muito bom. A única coisa que não presta aí é que eles me colocaram numa página. Isso você se esquece. Mas vê o resto que vale a pena. Eu estou aqui com a minha careca e tudo. Mas agora é muito boa. O guia mostra a realidade de Foz, muito seriamente. Matéria de turismo, tudo que tem aqui. Agora, a Foz árabe também é muito importante aqui, tudo que eles falam sobre os árabes aqui dentro. Agora, eu acho, professor Valdo, que vale a pena a gente lembrar aqui do baú o guia 4 rodas que nós fizemos. O guia nós Iguaçu. ajudamos na urbanização de Foz. Nós aquele fizemos pequenininho. Mas agora, se for comparar, hoje está muito mais do que aquilo. Claro. Nossa, porque cresceu tudo. Era inóspito. É porque nós fizemos. Nós fizemos uma pesquisa de um... Foi. Microfone, Maria. Naquela época, Guia Iguaçu. o guia foi a primeira vez que foi levantado na região. Foram 72 atrações diferentes. Nem o pessoal convencional daqui sabia disso. Sabia. Eles vão descobrir o que existia. Agora, outra coisa também. Publicou isso Aquela viagem que eu forcei a barra para a gente ir de barco lá para Rio Bertone, incendiou o processo, deu força para eles aí, toda a região. Chamou atenção para o Bertone, porque isso era esquecido. Agora, isso foi tão sério porque o Paulo Iguaçu, que hoje o secretário de Turismo do Estado, é o presidente do Paulo Iguaçu, esse instituto que ela falou. Foi o parceiro, né? Ele fez uma pesquisa há 3 anos dessa região, da Trifron. Ele pagava um grupo, eu não sei onde ele arrumou fundos, recursos para isso.
E quando surgiu a teática, juntou os dois. Nós ficamos um ano tabulando os documentos que eles levantaram para poder fazer publicações. Não, e Luiz Marcelo foi fazer fotos, o Alexandre nós tivemos que conferir. Nós tivemos que reconferir as informações. Uma coisa que você fala aí é sobre a feira do livro. Quem criou a feira fomos nós. Sim, exatamente. Está falando 2005, só falou que o negócio, quem desencadeou tudo isso aqui na região. Mas por isso que eu marquei, porque depois daquela data... Todo ano começou a ter feira do livro, mas antes... Mas não falar nada nunca quem é que criou isso. Isso é o trabalho do pessoal da Conscienciologia. A Eliane e o Wellington, eles já tinham 12 revistas de turismo. A sua toda do Paulo, a gente falou tanto aí, participei disso, estive lá na inauguração, fui checar. Eu sou o auditor do trabalho. Exatamente. Lá no Hércules foi isso, eu cheguei lá como auditor. Tanto quem falou lá foi só o Paulo e eu. Tá, todo mundo, tinha deputado, senador, todo mundo lá. Exatamente. Mas quem falou fomos nós, que a criação nasceu disso. Então a gente vê a importância do trabalho da Conscienciologia, a repercussão do nosso trabalho, assim, em prol da cultura, né? Fala em pós, eu tenho falado com o Pedro, que eu choro muito as minhas mágoas, que hoje eu não posso estar fazendo meus documentários. Senão eu ia fazer um documentário que seria um filme, um documentário longo, e também um livro, simultaneamente. Então, para começar, seria 200 árvores de Foz do Iguaçu. Então, fotografar e filmar 200 árvores, colocar o nome de tudo, uma página em cada uma, e mostrar o que tem. É o lugar que o povo ainda não deu valor para o processo botânico aqui dentro. Agora, isso daria um senhor álbum internacional e também um belo filme documentário sobre a realidade. Professor. Agora, um dia eu quero falar com a turma do cineasta aí para fazer isso. Eu dou as dicas todas do enredo. E aonde quer que tem. Já dou as dicas também o que eles vão fazer com as árvores que tem aqui. O povo ainda não viu o alcance disso aqui. Nem a população daqui ainda não viu. As árvores que nós temos aqui. E eu acho também que isso o senhor pode pedir para a equipe do ambiental fazer, professor. O Roberto Laine pode liderar isso. Não, mas é que já estão muito sobrecarregados. Isso aí vai exigir uma equipe séria, trabalhando aí uma boa temporada. Nós demoramos um ano outra coisa, a equipe tem que ir para todo lado. Um que filma, o outro que fotografa, o outro que redige, o outro que orienta. Tem que fazer uma infraestrutura violenta. Agora, que fica bom, fica. Eu mesmo posso sair com eles para dar umas dicas de algumas das árvores para ser filmada e fotografada. Tem coisa aqui do Arco da Velha, o povo ainda não sabe bem disso. Agora, você pensou colocar tudo com o nome popular, o nome técnico de cada árvore, uma página cada uma, colorido? Isso aí é o máximo. E o filme que pode ser feito disso, a pessoa expondo a situação, olha a didática do processo que poderia ser em matéria de biologia, e olha a cidade que vai ser conhecida. Não existe, gente. Eu já rodei o mundo inteiro praticamente. São poucos lugares igual a Foz, em matéria de verde e de árvore. O povo não entende isso. Eles não veem. Gente, nós temos mata aqui, tudo quanto é lá dentro da cidade. Mata. Sim. Como é que é isso? Bosque, está cheio, todo lado. Isso não é todo lugar que é assim. E a natureza é exuberante, é luxuriante, é forte. Se dá uma chuva, é uma tempestade. Se vem um ventinho, é uma ventania. Se derruba alguma coisa, derruba a árvore inteira e sai com a raiz. Quer dizer, o que vocês querem? Se vem uma trovoada, é uma sinfonia de relâmpagos com raios. Quer dizer, é a natureza. Tudo é intenso. Agora, o melhor, aqui é igual a Amazônia, e não tem mosquito. O cara teve aqui agora, faz 2 semanas, teve uma pessoa da Amazônia. Eu falei assim, olha, aqui é a Amazônia, só que não tem mosquito. Ele falou assim, realmente, eu saí e fiquei com medo dos mosquitos lá da Amazônia. Aqui não tem. Professor. Entende? Aqui é o máximo. Professor. É o Parque Nacional. O pessoal pergunta sobre o clima. Como é o clima lá? Eu falo, o clima não é tropical, ele é radical. Não, entendeu? Porque é quente demais e abaixo. Não, é a turma por exemplo, carioca que vem aqui e fala, não, aqui é quente demais. Fala assim, o Rio é pior do que aqui. A hora que eu vivi no Rio, 32 anos, eu sei. Então o Rio, a hora que esquenta, não abaixa de noite a temperatura. Aqui não.
Toda noite abaixa a temperatura o ano inteiro. Não tem lugar. Então, a mesma coisa com a Amazônia. Aqui não tem mosquito igual na Amazônia. E tem tudo quanto é bicho, as aves que tem lá, o rio que tem lá. Como é que é isso? Por sinal, até o nosso rio até é melhor, mais bacana, porque é uma das maravilhas, tem cachoeira e tal. E não é a cachoeira lá, o cachoeira. É a cachoeira água. Quer dizer, é cascata. Esse negócio é muito sério. Você viu que o cachoeira virou cascata, né? Não deu nada, não é uma vergonha para o Brasil, né? Eles precisavam de escrever mais, a imprensa devia de falar nisso, para fixar isso aí. Que eles fizeram aquele negócio para ver se tapeava o mensalão, né? Que deu tudo para trás. Agora, isso aí merecia um livro. Esse negócio do cachoeira, é uma vergonha isso aí. Total. Por trás da cachoeira. Agora, a cachoeira virou cascata, todo mundo está falando isso. É incrível. Denise. Oi. Aqui no D. Sim. Eu vi que você listou vários projetos aqui de impacto na região. A nova ponte Brasil-Paraguai, será que não seria interessante colocar? Você chegou a pensar nisso? Não? Então, mas que esse projeto está, assim, custando para sair do papel, né? Não vai, né? Hã? Não vai. A última informação que eu tive é que ele teve uma modificação para receber o ramal ferroviário, né? Ah, sim. E eles fizeram a mudança no projeto, está para ser licitado agora no começo do ano. E ele vai, se ocorrer, vai passar aqui perto e vai mexer muito com a urbanização. Ele vai ter um impacto também. Ele vai ter um impacto. Vai ser ali no Marco, né? Próximo Marco das Três Fronteiras, e ele vai estar conectado na Beira Foz também, né? Outra coisa aqui. Uma coisa que nós precisamos também são aqueles aviões sem piloto para examinar o Lago de Itaipu. Mas eles falaram que tinha eles estão, tem uma base em São Miguel, só que faz praticamente um ano que não está operando. Pois é, agora eu fiz uma matéria. Que deram um tiro. Os caras deram um tiro no avião, foi isso? Não, eles estão sem dinheiro para comprar. Eles estavam sem manutenção. O povo fala isso, hein? Teve problemas com falta de combustível. Teve problemas de operação, porque eles têm que entrar em acordo com a aeronáutica. Então, o projeto não sai do papel. Contrato de manutenção. Exatamente. Da fábrica, eles não Exatamente. Agora, faz um ano que está inoperante. Se tiver esse avião sem piloto no Lago de Itaipu, vai liquidar com contrabando em Foz. Que o que falta aqui hoje é só o Lago de Itaipu. Sim, resolver o problema do lago. Eu conversei com várias pessoas da região, gente que sabe, eles falaram a mesma coisa. Sim, mas professor, o avião existe, só que está inoperante por incompetência. Disseram que não foi isso, não. É a manutenção do projeto. Que deram tiros de metralhadora em cima do bicho. E outra coisa, como custa dinheiro demais, vocês ficaram frustrados com o negócio para arranjar dinheiro. A conversa é essa que está aí, que o povo está falando. Voz do povo, Vox Populi, você já viu, sei lá o que é certo disso. Estou falando o que é que eu já ouvi, porque esse negócio de avião eu entendo, né? Por causa de processo de pilotagem, ITA, eu sou de dentro da área. E outra coisa também, meu filho é especialista nisso, tanto que ele está trabalhando agora com octóptero. É o maior que tem na América Latina. Ele está sendo chamado no mundo inteiro. Ele vai voltar agora a Las Vegas, todo lado dos Estados Unidos, tudo de novo. Entende? Cadê o octóptero? Você sabe o octóptero? É o helicóptero com 8 motores, que é o que ele faz para filmar tudo. Por exemplo, essa novela que está aí, lá, foi feita por ele. Muita coisa que aparece lá. A Gabriela, tem muita coisa dele que é do octóptero. Então, a gente sabe como é que é isso. Eu sei que esse avião daria certo. Agora, eu sei que também custa muito dinheiro. Agora, esse negócio, se teve um avião e eles derrubaram, explica a situação mesmo. O povo tem razão até um certo ponto de falar isso. Eu não sei se é verdade. Que é muito dinheiro que foi jogado fora de uma vez. Era só um avião. Eles não tiveram dinheiro para comprar outro. É muita gaita, o negócio é caro. Agora veja, ele é um pouco maior do que o octóptero. É dureza. Agora dizem que foi. A conversa é essa. Eu não sei, né? Eu não vi. O que foi publicado é que não foi licitado a manutenção. Então, não tem combustível e não tem mecânico para fazer manutenção. Sei, mas se vem cá, tem tanta gente em Foz, 256 mil pessoas, não tem ninguém para tomar conta disso. Fala comigo que eu arranjo.
Não tem combustível e não Se falar comigo, mas é um absurdo, né? É um absurdo, né? Denise, só mais uma coisinha aqui. Na segunda folha, Colegiologia, você colocou Colégio Invisível da Reurbanologia. Sim. Tem um Colégio Invisível que a gente faz parte, tem 2 anos que está funcionando, que é o da Para-Reurbanologia. Ah, tem? Aí eu não sei, fica a teu critério aí, uma sugestão, de repente colocar esse, não, que ele vale a pena, sim. Tá ativo. Com certeza, eu não sabia. Vale a pena. Vamos colocar. Agora, Denise, eu espero mais 200 verbetes da sua parte. Você sabe, você só está mexendo superficialmente na nossa realidade. Eu quero que você aprofunda com mais 200 verbetes. O que você acha, Isabela? Não está certo? Você fica devendo para nós. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 80 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 27 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Alcira, com 5 baia, Loche, balanço existencial, Patrícia, simpósio CP2 e Rosa, programa verbetografia. Antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Caro amigo e cara amiga da enciclopédia. Em 2012, a sua confiança e generosidade tornaram possíveis a continuidade da produção da Mega Gescom da Conscienciologia e a transmissão das tertúlias para todo o planeta diariamente. Nossos sinceros e profundos agradecimentos a todos vocês. Os leitores e ouvintes dos 365 verbetes tarísticos publicados neste ano e as centenas de pessoas que realizaram pesquisas no Holociclo Holoteca também agradecem. Em 2013, desejamos ao amigo e à amiga um ano repleto de oportunidades evolutivas e realizações interassistenciais e que possamos seguir juntos na parceria evolutiva rumo ao completismo dessa Maxi Proexis grupal. Um forte abraço da equipe do programa Amigos da Enciclopédia. Olá, pessoal. Boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso Consciencobaia, voluntária do Conscienciograma, que vai acontecer nesta quinta-feira agora, dia 27, das 15 às 20h30. Quem tiver interesse de participar, traga já o seu livro Conscienciograma, prontinho de preferência, para aprofundar mais as suas autopesquisas. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo ano, 2013, entre os dias 9 e 12 de fevereiro, ou seja, semana do Carnaval, de sábado a terça-feira do Carnaval. A proposta do curso Balanço Existencial é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando acertos, erros, conquistas, realizações, desde o nascimento até os dias de hoje. Então, estabelecer um saldo dos resultados que vem obtendo na sua programação existencial. E, a partir daí, elaborar um plano de ação. Quais são os resultados, metas que quer alcançar nos próximos anos? Para contar com essa atividade, nós vamos ter uma série de professores e participações. Vou destacar aqui algumas, por exemplo, holobiografia de Zéfiro, professora Mabel Teles, que fez em torno de 18 entrevistas com o professor Valdo, vai apresentar uma síntese da história ou da para-história do Zéfiro. Vamos ter também Proexis e Judaísmo com o professor Alexandre Zaslavski, vai contar a sua condição do judaísmo e como é a partir de uma visão da Conscienciologia. Vamos ter também o professor Rion Braga, que vai abordar o tema Em Busca de um Empreendedorismo Pró-Evolutivo. Vamos ter a conferência Maxi Dissidência do Islamismo, com a professora Sheila Ali, uma condição bastante interessante, ela que é uma quase gestante bomba, e vai trazer essa experiência, essa condição, para que seja analisada aqui no curso. Vamos ter também a professora Juliana Costa, que vai abordar o tema Infiltração Cosmoética na África. Ela que já está no 3º país, já de experiência lá na África, e vai trazer, então, os estudos sobre essa temática, dentre outras participações. Então, contamos com a presença de vocês, Balanço Existencial 2013. Muito obrigado. Bom, aproveitando o tema do verbete de hoje, reurbanização, onde a autora coloca com bastante propriedade o papel dos SCP2 nas reurbanizações,
nós vimos convidá-los a participar do segundo simpósio das equipes de SCP-2. Esse evento é um evento de qualificação dos trabalhos de SCP-2. Nós convidamos a todos que estão envolvidos com SCP-2, mas também aqueles que se interessam, porque o evento é um evento aberto. Nesse evento serão apresentadas conferências, trabalhos, teremos debate com os EPCONs e no domingo, no dia 30, nós teremos também a apresentação do programa de aceleração da dispersidade. Aguardamos vocês. Obrigada. Então, boa tarde a todos. No próximo dia 28 de fevereiro, a gente vai ter a aula inaugural do próximo programa Verbetografia totalmente virtual. A gente convida a todos que têm vontade de encaminhar os seus próprios verbetes para a enciclopédia da Conscienciologia e que moram fora de Foz do Iguaçu, a participarem conosco aí desse novo programa, que ele é dividido em 12 semanas, portanto 3 meses, e a cada semana a gente libera aulas que já estão gravadas, e a pessoa assiste no ambiente mudo, no horário que quiser, no momento que puder. E uma vez por semana, que é exatamente às quintas-feiras à noite, de 7h30 às 9h30 da noite, a gente tem uma aula online para tirar todas as dúvidas que ficaram das aulas e também para discutir a produção daquela semana. Se a pessoa não puder estar presente online na aula de quinta-feira, isso não impede que a pessoa faça o programa. Por quê? Porque essa aula online ela vai ficar gravada e vai então ser disponibilizada 2 dias depois. Com isso, a pessoa pode enviar a sua pergunta antes da aula de quinta-feira e ouvir a resposta após a aula de quinta-feira. Tá certo? Então, a gente espera que todos vocês que estejam com bastante vontade de fazer o seu verbete pessoal, que participem conosco desse novo programa Verbetografia. A gente aguarda vocês. As inscrições são pelo CAEC 3525-2652. Ok? Obrigada. O verbete da manhã é Conexão Intermissiva, especialidade Intermissiologia, autor professor Rafael Franco. Obrigada, boa tarde a todos.